Desde a última quinta-feira que o STF decidiu sobre a prisão em segunda instância, não se fala em outras coisas. Mas as pessoas têm muitas dúvidas. Eu estou aqui na Rede Doc, vou começar a conversar com o professor de Direito, Rodolfo Assis, que vai nos explicar um pouquinho sobre o que é essa prisão em segunda instância. Rodolfo, o que o STF votou aí? Porque muita gente falando que mudou a lei. Não mudou, né? É um princípio constitucional que está sendo cumprido. Queria que você explicasse isso. Na verdade, tem a discussão de quinta-feira era sobre como que o artigo 283 do Código de Processo Penal deve ser interpretado para ele ser compatível com a Constituição. Então, esse artigo 283 do Código de Processo Penal, eu recomendo que os telespectadores vejam ele, é fácil ver na internet. Ele proíbe que as pessoas sejam presas a não ser em hipóteses excepcionais. Após o trânsito julgado, quando não cabe nenhum recurso mais, ou nos casos que a gente chama das prisões cautelares ou prisões provisórias, né? Que são prisões não prisões associadas à condenação, ou que a pessoa é culpada ou cometeu o crime, mas são prisões para proteger o processo, para proteger a sociedade. Você imagina um sujeito que bate na esposa regularmente, está sendo processado por violência doméstica e continua ameaçando a esposa. Então, em algumas circunstâncias, você consegue prender essa pessoa até que o processo dela acabe. Mas isso é a exceção. A regra, numa sociedade, um Estado democrático de direito, numa sociedade ocidental, é as pessoas responderem ao processo de liberdade e só serem recolhidas quando não cabe mais recurso, né? Pelo menos esse é um padrão muito comum. E há hipóteses excepcionais que você consegue prender a pessoa durante o processo. O que o STF estava discutindo na última quinta-feira é se esse artigo 283 do Código Penal, se ele é ou não é compatível com a Constituição. O problema é que eles divergem sobre o que a Constituição determina a respeito disso, e a partir do momento que eles têm visões diferentes sobre o que a Constituição determina, eles vão chegar a conclusões diferentes sobre se esse artigo 283 é compatível ou não é. Tem algumas pessoas achando que isso vai liberar um monte de pessoas presas e não, gente perigosa, e sim. Alguns personagens foram libertados, algumas figuras políticas foram eventualmente libertadas, né? Teve o ex-presidente Lula foi libertado na sexta-feira e outros políticos, mas em geral as pessoas realmente perigosas, aquelas pessoas que cometem crimes de violência, de roubo, sequestro, tráfico, essas pessoas não estão presas em razão desse tipo de prisão associada à condenação. Elas estão presas em razão dessas prisões cautelares, que se mantém para elas independentemente da prisão de segunda instância. Então, tem gente falando assim, o pedófilo que foi condenado em segunda instância vai sair. Não, assim, se a pessoa foi condenada por pedofilia, provavelmente ela também tem uma prisão preventiva, e mesmo que a prisão em segunda instância dela caia, a prisão preventiva permanece. Além disso, a decisão do STF não decidiu nenhum caso individual. O que isso quer dizer? O STF está decidindo como que o artigo deve ser interpretado, da maneira simples. Só que cada juiz individualmente, o juiz de Caratinga, o juiz da vara criminal de Caratinga, o juiz da vara criminal de Inhapim, cada juiz individualmente, ele vai decidir sobre as pessoas que estão presas individualmente. Então, não existe esse efeito liberatório geral, né? Há pessoas que, eventualmente, estavam presas apenas em razão da condenação, que não é definitiva ainda, essas pessoas tendem a serem libertadas. Mas há pessoas que foram presas em razão da condenação, que não é definitiva, e também com a prisão preventiva. Essas pessoas não serão soltas, né? Então, a população pode ficar, assim, eu entendo a indignação, algumas pessoas muito apaixonadas sobre o assunto, mas do ponto de vista técnico, né, não há esse efeito tão amplificador como tem sido propagado.